Novos atentados à comunidade civil inocente por parte de terroristas ligados a grupos extremistas islâmicos na Noruega e no Afeganistão. Lamentavelmente, no Afeganistão não é novidade, e na Noruega também, acreditem se quiser, não é novidade. A Noruega, por ser um país muito rico, muito próspero, muito em evidência, é o norte maravilha dos países escandinavos, dos países proporcionalmente mais ricos do mundo, por causa do seu petróleo, da sua população em menor número, uma renda per capita mais de 9 vezes superior à renda per capita dos brasileiros. Apesar e por causa disso tudo, a Noruega tem sido vítima de atos terroristas. Terrorista, comunista, socialista, não quer nada com um país pobre, quer país próspero. E eu fico chateado, triste com esses atentados terroristas, revoltado, porque a covardia política, a covardia religiosa, o extremismo, seja ele qual for, é sempre um ato de ódio, e nunca um ato de amor ou ato de fé. Mas eu não fico surpreso. Quando eu estive na Europa pela primeira vez em 2010, eu pude ver que por ali não há fronteiras, e muito menos fronteiras religiosas. No afã de abrigar a todos, no afã da tolerância, os governos europeus, de países de ponta, de países ricos, aí sim incluindo também os Estados Unidos, não tiveram a pachorra, não tiveram o senso de praticidade de separar o joio do trigo, ao acatar cidadãos do mundo inteiro, de diversos credos, raças, etnias, religiões, procedências geográficas, ideologias políticas. Não poderia acontecer de outra forma. É chegada a hora do mundo rico, ocidental, civilizado, e eu não estou discriminando, não é que os outros países do mundo, os países menos afortunados, os países mais à esquerda ou mais ao oriente, ou menos prósperos, também não devam fazer isso, por exemplo, porque eles usualmente não são alvo de terrorismo, né? Como eu disse, o terrorismo não quer nada, o comunismo não quer nada com um país pobre. E o fundamentalismo religioso, os fanáticos de seitas religiosas, não querem nada com o país pobre. O país pobre eles dominam com dinheiro, não precisam de bombas. Mas é chegada a hora dos países do primeiro mundo aprenderem com Günther Jacobs, um criminalista alemão, que é protagonista e é criador de uma escola muito peculiar do direito penal, em que cria a figura dos inimigos do Estado. São aqueles caras que, por descumprirem reiteradamente os ditames e as regras democráticas, constitucionais desse Estado, por serem useiro e vezeiro na prática de atos que atentam contra o próprio funcionamento do Estado, não podem mais ter a proteção desse Estado quando réus, ou porque réus. Não podem mais se valer de garantias constitucionais, porque se opõem de maneira violenta a essa própria Constituição. É a tese de Günther Jacobs. Você não pode buscar a proteção daquilo que você ataca. E quando a pessoa demonstra ser inimiga do Estado, ela, via de consequência, não merece a proteção estatal. É o caso desses terroristas, desses fundamentalistas islâmicos. Essas pessoas não podem ser protegidas por um guarda-chuva enorme de garantias constitucionais quanto à liberdade de credo, quanto à livre manifestação de pensamento, quanto à livre associação, a liberdade para se associar ou não, que são garantias presentes na maioria das constituições republicanas do mundo. E mesmo em regimes de exceção ou regimes parlamentaristas, essas garantias constitucionais elas são bastante comuns, né? Mesmo em regimes que não são tão democráticos assim. E seja qual for o regime, ele não pode se compadecer da presença de elementos agressivos que o atacam, que contribuem para criar empecilhos ao exercício da democracia nesses países. De maneira que essas pessoas não podem gozar dessas garantias. Se os países de primeiro mundo assim o fizerem, acaba esse problema com o terrorismo fundamentalista.
O sujeito é livre para professar a religião dele, e aqui eu exemplifico, mas é livre para professar a religião dele, desde que ele não cometa barbaridades à luz da cultura ocidental no país em que ele vive, que não é o dele, né? Ele pode perfeitamente ser islâmico, mas ele não pode impor o uso da burca para a esposa dele, que não quer usar burca. Ele pode ser fundamentalista religioso muçulmano, mas ele não pode praticar atos terroristas. Ele não pode arregimentar, ele tem o direito de se associar, mas ele não pode arregimentar membros com histórico terrorista e nem praticar atos de apologia ao terrorismo durante esses encontros associativos que ele, a princípio, gozaria da liberdade de realizar. É isso que Gunther Jacobs entende como inimigo do Estado. Para o inimigo de Estado, só os rigores da lei. Acaba esse negócio de prisão só em segunda instância, de presunção de veracidade, de direito ao silêncio, de direito ao devido processo legal, de liberdade como regra, e por aí vai. Não para o inimigo do Estado. É mais ou menos como os Estados Unidos fazem em época de guerra. Só que nós temos que entender que o país ocidental, civilizado, rico, está em guerra permanente contra o terror, contra o terrorismo, contra o fundamentalismo religioso. Não vai aqui, atenção, preconceito algum contra religião alguma. Há fundamentalistas religiosos em todas as religiões, assim como há gente boa, maravilhosa em todas as religiões. O Estado laico tem que se precatar, né? Impedir que psicopatas que utilizam a religião ou que utilizam ideologia política como bandeira, que enodoam as suas ideologias, deturpando-as, tenham acesso à sociedade civil a ponto de poder fomentar crise na ordem democrática constitucional. É isso aí. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.